Mas a realidade é a família. Pra começar o ano bem, a temporada de janeiro dos animes veio com tudo. Se você pode aproveitar suas excelentes continuações, porque não tivemos nomes tão grandes entre os novos animes. Mas isso não quer dizer que eles sejam sem qualidade, pois sempre existem aquelas joias raras a serem conferidas. Esse é o assunto do vídeo de hoje, porque chegou a hora da nossa tier list super objetiva da temporada de janeiro ou o inverno de 2025. Seiba! Começando com um pé direito que calça patins de gelo, Medalist traz uma verdadeira história de superação, mostrando alguém se superando ao decepcionar a si mesmo. Mas isso são águas passadas, porque agora, depois de falhar em seguir no seu sonho de virar um grande patinador do gelo, ele acaba se tornando o treinador de uma jovem com um sonho bem parecido. Se existem muitos animes do tipo Slice of Life, abordando uma fatia muitas vezes despreocupada da vida de seus personagens, Medalist é mais dramático, um bolo completo contando com momentos bobinhos e cotidianos, mas que explora a intensa rotina de pessoas totalmente dedicadas a um esporte. A dupla principal do anime é bem carismática e são um verdadeiro coração para essa obra. Ambos veem a patinação no gelo como um refúgio e objetivo para distraí-los das outras questões de suas vidas. A garota, muito nova, ainda no processo de formação de quem ela será, e o rapaz, ainda jovem, tentando consolidar os resultados de seus esforços ao longo dos últimos anos. Mas de início, eles se encontram num tipo de encruzilhada, sem forças para seguir pelo caminho que amam. E é aí em que se conhecem, formando uma parceria muito bonita que serve de apoio emocional e grande incentivo para os dois. Ao longo da história, nós também conhecemos vários outros personagens divertidos, com destaque especial para uma criança mais doida que a outra, como a garota que se inspira na Shiratori de Dandadan. Afinal, eu sou muito bonita! A pupila do cara tentando demais ser sombrio e realista igual Batman, e outra garota que queria estar participando daquele filme estranho dos gatos. Apesar das características peculiares de alguns desses personagens, o anime faz um ótimo trabalho em não deixar que se tornem irritantes, equilibrando isso com aflições e atitudes coerentes para esses jovens atletas. Então Medalist não é só sobre esses personagens, ele é uma verdadeira história de vida, um retrato daqueles que começam no esporte desde cedo e se dedicam de corpo e alma por objetivos aparentemente além de seu alcance a princípio. É claro, parte do que falo se baseia em projeções do incrível potencial a ser atingido pela obra, mas nessa primeira temporada, mesmo com uma produção sem ser de primeira, nós temos uma incrível base merecedora do Tier S. Diário de uma Apotecária está de volta com uma das melhores protagonistas dos animes, Mal, aquela que é apotecária, veterinária, professora e sexóloga nas horas não tão vagas assim. Também não podemos esquecer do outro grande personagem dessa obra, o melhor eunuco da ficção, que não é careca. Mas sejamos sinceros, todos sabem que são altas as chances do Jinchi ter PhD. De qualquer forma, essa nova temporada mantém o alto nível de qualidade da anterior, com mais mistérios sendo resolvidos e ótimas interações entre os personagens principais, sabendo dosar os dias tranquilos no palácio, com momentos que aumentam a tensão e testam com mais seriedade os nossos protagonistas. Se você ainda não viu Diário de uma Apotecária, eu não sei o que você está fazendo, porque esse é um daqueles animes a ser lembrado e celebrado por décadas adiante, muito digno de inaugurar o Tier Absolute Anime neste vídeo. As 100 namoradas que te amam muito mesmo, parece dizer tudo o que você precisa saber com o seu título e premissa inusitados, contando a história de um jovem destinado a encontrar 100 almas gêmeas como compensação às 100 rejeições sofridas por ele anteriormente, e graças a um pequeno deslize divino. Com base nisso, fica claro que esse anime não é para todo mundo, mas a quem possa interessar, só a segunda temporada mantém a mesma pegada da anterior. Nós acompanhamos o dia a dia de um rapaz com muito amor para dar, e o crescimento constante de sua família que promete rivalizar a dos dálmatas. Eles se envolvem em diversas situações cômicas, com muita tensão romântica e um equilíbrio surpreendente entre sem vergonhice no nível que eu simplesmente não posso mostrar aqui e fofura capaz de derreter o coração de qualquer um. Tudo isso só é possível por causa do aspecto mais impressionante da obra, suas personagens. Não porque são o ápice da complexidade, mas pela capacidade do autor de distinguir cada uma delas com personalidades interessantes, trazendo algo novo para interagir com o restante do elenco e proporcionando situações ainda mais divertidas de acompanhar. Elas até conseguem protagonizar a melhor partida de beisebol que eu já vi na minha vida, que por coincidência também foi a única. Com ótima comédia, desenvolvimento romântico pelo menos 100% maior que a média dos animes, o anime do macho alfa Rentaro, vulgo o melhor namorado do mundo, fica no Tier S por aqui. Só que o anime das 100 namoradas não é o único da temporada sem enrolar com o desenvolvimento romântico, porque Kono Kaisha ni Suki na Kou ga Imasu também
não perde tempo e logo nos mostra o dia a dia de um casal incomum no mundo dos animes. A maior parte das obras desse gênero acaba no período em que os personagens começam a namorar, e parece ter um medo patológico de desenvolver a relação do casal recém-formado. Mas ultimamente, os autores parecem mais corajosos e estão decidindo levar a história para além da confissão ou da primeira segurada de mão com mais frequência. Konokaisha já começa com essas coisas, e com muito mais pra falar a verdade, porque além de ter a coragem de desenvolver a relação de seus personagens, também traz um elenco de adultos que lidam com essas questões com mais naturalidade, mostrando os benefícios de uma relação como essa em um âmbito mais maduro. Entre eles, podemos citar a forma como os protagonistas apoiam um ao outro, como sempre tem um parceiro de bebida, e como recebem cafunés com frequência. Além disso, para quem sente falta da construção de um romance da estaca zero, a obra ainda apresenta um casal secundário formado por um cara tranquilo e uma bebum para saciar essa vontade. A quem interessar, esse anime levinho é uma ótima opção para passar o tempo de boa e fica no tier A no vídeo de hoje. Enquanto isso, quem com certeza não consegue passar o tempo de boa são os personagens de Meu Casamento Feliz, o anime onde, a princípio, a protagonista nem é casada e nem é feliz, mas as coisas mudam um pouco de figura nessa segunda temporada, pois ela tem a oportunidade de fazer uma festa do pijama com direito a jogos e bebidas à vontade, além de experimentar um desenvolvimento romântico bem satisfatório com seu noivo. E mais, podemos notar mudanças na protagonista, que parou de ser bulinada por sua irmã e madrasta para sofrer bullying de sua nova sogra. Para mim, a primeira temporada serviu muito bem para introduzir os personagens e os conflitos pessoais da Mio, mas falhou em construir o resto desse universo. Agora, fiquei surpreso com uma história capaz de equilibrar melhor esses elementos, me deixando mais interessado no que acontecerá com o mundo em si e não só com a protagonista. Então nós temos algumas mudanças importantes, como a expansão do universo, novos bullies e cenas de ação melhor animadas, enquanto outras coisas são reforçadas nessa nova temporada. O amor do casal principal, quem é a personagem mais carismática da obra e aquilo que sabíamos desde a Família do Futuro: você nunca pode confiar em alguém com chapéu coco. É por isso que Meu Casamento Feliz é um ótimo anime, merecedor do Tier S. Sakamoto Days é a nova aposta da consagrada revista Shonen Jump para ganhar uma adaptação em anime que, ao contrário de seu protagonista, é só um peso pesadinho. Isso porque ficou claro desde o anúncio de seu estúdio que esta produção estaria abaixo de outras grandes obras como Dandadan. Esse anime aqui é basicamente um John Wick animado, fazendo uso de sua mídia 2D para mostrar coisas ainda mais malucas e trazer cenas de ação interessantes. Mas ele tem o freio de mão puxado por sua animação medíocre, mesmo que a direção e construção das cenas sejam bem competentes em passar uma sensação de fluidez inexistente quando olhamos com atenção. Fora isso, muitas pessoas podem também comparar essa obra com Spy Family, por também apresentar um núcleo familiar muito forte, organizações secretas de assassinos e telepatas, além de combinar a ação com Slice of Life muito bem. Só que ao invés de criar uma família do zero e ir construindo sua relação, Sakamoto Days começa se apoiando em uma fundação familiar tradicional bem agradável, e depois vai agregando novos membros de uma maneira não tão boa assim. Tudo bem, o Shin já conhecia o Sakamoto do mundo dos assassinos, mas bastou uma porradaria e um rango juntos para Lu ser adotada pelo Sakamoto ao estilo Velozes e Furiosos. Mas a realidade é a família. E tem mais, aparentemente era pra gente chipar esses dois, mas vocês não acham que ela combina melhor com Rock Lee? De qualquer forma, os fãs do mangá parecem estar um pouquinho decepcionados com a adaptação, enquanto eu me sinto lisonjeado pela referência ao canal no anime. Conto com você, Seba! 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 O que foi, Seba? Seba. Seiba! E por isso deixo ele no tier Absolute B. Bang Dream Ave Música é o mais novo anime de um projeto multimídia envolvendo produções audiovisuais, games e bandas reais, além de servir como a segunda temporada de It's My Go. Eu nunca havia tido contato com a franquia antes, mas ouvi falar que esses novos animes eram uma boa pedida para um fã de Girls Band Cry, e resolvi dar uma chance. Comparando os dois, Bang Dream se parece mais com o anime por seu grau de exagero, trazendo visuais mais espalhafatosos para suas personagens que ainda são adolescentes. A qualidade da animação em CGI está um degrau abaixo, mas ainda assim é boa, conseguindo transmitir os sentimentos das personagens. Fora isso, a história tem seus altos e baixos, mas consegue desenvolver bem algumas de suas personagens, mesmo que alguns dramas sejam arrastados. O importante é que Ave Música pega o gancho da temporada anterior, com a pianista do telemarketing começando a iniciativa
iniciativa Vingadoras do Mal. Ou era isso que eu pensava, porque as garotas faziam um bem danado à sociedade, reconhecida a importância de se ter preliminares antes de cada show. Tá na hora do pau! Além disso, a nossa suspensão de descrença pode ser testada com as bandas obtendo sucesso fácil demais, ao mesmo tempo que conciliam a vida escolar sem problema algum. Mas isso é normal para esse tipo de história, e eu na verdade gostei bastante das músicas de Ave Música. Então ambas as temporadas são catapultadas para a base do Tier A. E agora, interrompemos essa programação com os animes iniciados em janeiro de 2025 para falarmos rapidamente daqueles que continuaram da última temporada. Shangri-La Frontier 2 continua incrível, passando de um arco envolvendo e indo rumo à baleia assassina, enquanto finalmente dá mais tempo de tela para a Cavaleira, uma personagem que pode não ser o Abel Ferreira, mas também parece ter um pacto com o Tinhoso. Tier S. Blue Box está um pouco melhor na maneira como aborda suas partidas e possui alguns episódios com momentos fantásticos, mas no geral, esse cara ainda é o MVP. Hina é a melhor garota, e o anime continua com um romance lento de clichês e conveniências irritantes. Novamente, ele deixa de atingir o potencial esperado por mim, mas passa muito longe de ser ruim. Até porque a adição dessa nova personagem é um ponto positivo, trazendo um caos à la Tika pra série que é muito bem-vindo. Tu é gay, mano? Tirar. A Megami Santino M. Musubi pode perder a mão com sua comédia às vezes, mas melhorou nessa segunda metade, com momentos emotivos surpreendentemente bem construídos, sempre focando nas garotas principais. É bonito ver que elas podem não ser parecidas, podem não ser irmãs de verdade, mas sempre são uma Família. Além disso, o aspecto sobrenatural da história ganhou mais ênfase, trazendo um diferencial que horas copia Scooby-Doo, Bunny Girl Senpai, Haruhi, etc. Tcherá. Re:Zero continuou sua terceira temporada em 2025, e o que começou com um fetiche mal escondido do autor, agora ainda tem um pouco disso, sejamos sinceros, mas também está uma insanidade, conseguindo dar holofote a muitos personagens sem tal protagonismo antes, sem esquecer de valorizar aqueles já queridos pelo público, e continua a solidificar o seu lugar como um dos melhores da geração. Absolute Anime. Orb, sobre os movimentos da Terra, não deixou a bola cair e segue simplesmente fenomenal, enquanto faz referência ao Belly Go. Na passagem da primeira para a segunda parte da temporada, nós tivemos muita coisa interessante acontecendo, mas o mais impressionante é sua capacidade de criar reviravoltas na história e também entregar algo já esperado de um jeito inusitado, reforçando seus temas, bem como a qualidade e arco de seus personagens. Pra resumir, eu acho o Orb bom pra caralho. Absolute Anime. E agora, voltando à programação normal, a Meko MD tem como base de sua história a resolução de mistérios e problemas através de uma médica peculiar e profissional em dar os exemplos errados. Olha só ela andando descalço por aí. Uma dificuldade tradicional desse tipo de história é fazer da solução dos mistérios algo satisfatório, sem parecer uma forçação de barra em que o detetive tira a resposta da bunda. Aqui, infelizmente, você precisa ser um médico top de linha ou um adivinho excepcional para entender a resolução de alguns casos. Um jeito de melhorar o anime independente disso seria caso a interação dos personagens fosse boa fora dos momentos de investigação. E elas até são legais, mas é totalmente compreensível achar a protagonista irritante, já que ela às vezes dramatiza demais algumas cenas. Eu acho que eu vou equalizar sua cara. E também tem suas manias, como o bordão de que vai diagnosticar o mistério. Realmente, ela resolve quase tudo. E a única coisa difícil de diagnosticar é como você ainda não deixou um like nesse vídeo. Então, se você tá curtindo, por favor, deixe o seu like e comente quais os seus animes favoritos da temporada. Também não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo para me ajudar rumo aos 2.000 inscritos. Voltando para o anime, esse é o tipo de história que deve funcionar bem melhor na obra original, mas é difícil imaginar ela corrigindo todos os problemas, já que a minha suspensão de descrença é quebrada quando o povo fica meia hora no fogo sem se queimar e ainda joga uma moto no meio do incêndio. Isso aqui não é Just Cause, rapaziada. É por isso que ele fica no Tier B. Flower and Asura é a nova aposta da consagrada autora de Hibike Euphonium, aquele anime que terminou ano passado, mostrando a alguns gigantes como é ter um final digno de verdade. Olhando a sinopse por cima, conhecendo o histórico da escritora e sabendo que a Kyoto Animation não é estúdio da vez, algumas questões negativas já saltam os olhos, como uma animação sem o selo da Kyoto, o foco da narrativa em um assunto nichado que limita o público em potencial e, é claro, o Yuri Bait. Por outro lado, também temos algumas características positivas presentes logo de cara, como personagens interessantes, uma abordagem mais íntima do assunto que é de fato retratado e, é claro, o Yuri Bait.
Dessa vez, a história troca uma eufonista por uma garota um tanto insegura, que entra no clube de transmissão de seu colégio e passa a conhecer melhor artes refinadas como a recitação, soletração, narração e esse tipo de coisa difícil. Brincadeiras à parte, a produção do estúdio Bind de Mushoku Tensei é um grande ponto positivo, por enaltecer a fantástica dublagem e dar vida a momentos que outrora seriam desinteressantes, o que contribui para o anime ser um sólido tier A na minha opinião. Link Click tá de volta com uma temporada menor, te deixando sem entender porra nenhuma, por ser ao mesmo tempo sequência e prelúdio das outras temporadas. Pra quem não conhece, a história acompanha dois jovens utilizando seus poderes de entrar em fotos para obter informações específicas e realizar o desejo de seus clientes. A principal regra autoimposta por eles, porém, é a de não modificarem o passado. Então é óbvio que fazem isso e as coisas fogem do controle. Esse anime, ou melhor, Donghua, sempre foi bom em prender o telespectador com seus ganchos e suspense, enquanto também explora trechos tocantes na vida de diversas pessoas. Nessa nova história, nós trocamos um pouco disso por muito mais broderagem, em 6 episódios servindo como um grande gancho e leve retcon do que está por vir. Mesmo assim, essa pequena fatia de Link Click continua melhor que pelo menos 95% dos animes vistos por aí, e merece ficar no Tier S. From Bureaucrat to Villainous é uma comédia sobre um coroa otaku que vai parar num jogo para garotas no papel de sua vilã. Mesmo com sua premissa diferente e divertida, esse tipo de anime pode ficar monótono com sua repetição de piadas. Mas esse aqui faz um bom trabalho em deixar a narrativa fresca com a introdução de novos elementos ao passar dos episódios. Mas é claro que até piadas repetitivas ficam mais fáceis de lidar quando a animação não tinha o direito de ser tão boa, e o protagonista é um bom velhinho cheio de carisma. Como um bônus, o anime ainda traz referências a franquias famosas como Pokémon e Beyblade, além de conter em seu encerramento um clima carnavalesco digno dos melhores personagens brasileiros feitos no Japão, como o Big Man Splatoon. Levando tudo em consideração, eu gostei bastante do anime, que fica no Tier A. Zenshu é o anime que faz de tudo para justificar uma mulher querer pegar um desenho. Ou melhor, ele acompanha uma diretora de animação com dificuldades em seu novo projeto, um filme sobre primeiro amor. Para resolver isso, nós viajamos para outro filme, um tremendo fracasso de bilheteria, reverenciado por ela como uma obra-prima incompreendida. Isso mesmo, nós estamos falando de It's Morbin Time. Nesse mundo, ela pode dar vida a tudo que desenhar, o que seria legal por si só, mas fica melhor ainda quando estes são referências a outros animes. A partir daí, a diretora se une aos heróis dessa terra e embarca em altas aventuras para salvar o mundo, melhorar sua personalidade difícil e ter lições de amor que envolvem cavalgar um macho envergado para a esquerda. Entre os pontos positivos, podemos destacar a dinâmica entre os personagens e a qualidade da animação, algo esfregado na nossa cara com eles repetindo essa cena de transformação à exaustão. Assim, no primeiro episódio você até acha a cena legal, na metade da temporada você já tá de saco cheio, e lá no final você tá tipo Zenshu, Zenshu, Zenshu. Assim como Look Back no ano passado, esse anime aborda o processo criativo e a maneira como a arte, como os animes podem inspirar, mas de um jeito mais divertido e um pouco bobo às vezes, ficando no Tier A por aqui. Enquanto alguns lidam com a dificuldade de falar sobre amor, outros se apaixonam à primeira vista, e Solo Leveling inova com o amor à primeira cheirada. Mas sua segunda temporada não traz só isso, pois também acompanha uma série de buffs para o protagonista e especialmente para as personagens secundárias. Devido à popularidade de seu manhwa e anime, vocês já devem conhecer a premissa dessa obra. Nós acompanhamos um fracote genérico que, com o tempo, se torna um macho alfa genérico. Na verdade, eu até me surpreendi com o caráter do personagem, tendo foco em sua jornada para salvar sua mãe e proteger sua casa, além de ter a pachorra de copiar o Archer com sua empunhadora dupla. Fora isso, merece destaque uma cena inusitada em meio às lutas frenéticas de qualidade, aquela que desacelera o ritmo da história e pede para você fazer igual essa sombra carismática aqui, deixar um like e comentário no vídeo caso esteja curtindo. Falando sério, a cena do garoto Samsung chorão é um ponto positivo para mim, por dar um pouco mais de personalidade ao personagem.
personagem. Em contrapartida, o que sucede esse arco importante da história é o autor fazendo igual o Gil e convocando um punhetaço em prol do protagonista, ao construir uma narrativa ridícula de Frágil para que ele seja o grande cara fodão. Pelo menos a luta final é legal, mas eu fiquei com a sensação de que o protagonista poderia ganhar a qualquer hora se ele só seguisse o exemplo do Will Smith. No final das contas, é óbvio que o anime não é uma obra-prima como os que eu abordei nesse vídeo, mas ele é divertido. Não tão divertido quanto esse outro vídeo do canal, mas o bastante para ficar no tier A, enquanto vocês recebem os meus agradecimentos por assistirem até aqui. Muito obrigado e até a próxima.